ouvir a voz do Salvador. Para você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, nós estamos trabalhando com King's Kids no livro de Jonas e vamos trabalhar ainda durante um tempo. Eu estou fazendo um discipulado mais direcionado com algumas pessoas aqui na igreja e queria compartilhar com vocês um pouquinho do livro de Jonas. Jonas capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse é um texto conhecido, bem praticado, pela igreja, a gente conhece bem. Então eu não vou ler todo o capítulo, mas gostaria que você, se tirar um tempinho hoje à noite mesmo, durante a semana, para ler, vai ser bênção para a sua vida. O nome Jonas em hebraico significa portador de boas novas, portador de paz. É o mesmo que João, né? E lá em 2 Reis 14:25 fala de Jonas. Em 2 Reis 14:25 diz que ele era filho de Amitai, como está aqui no texto, e que ele era de uma tribo chamada Gat-Hefer, perto de Nazaré. O livro é de autoria do próprio Jonas, que era um profeta de Israel, conhecido e citado nesse texto do 2 Reis, e citado também por Jesus em duas ocasiões. Quando Jesus fala: olha, essa geração incrédula e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E assim como Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem, Jesus falou sobre ele mesmo, o Filho do Homem estará dentro da terra 3 dias e 3 noites, mas ressuscitado. E aí Jesus ressuscitou. Então, essa é a situação. 780 anos antes de Cristo. O muito interessante dessa história toda é que 60 anos depois, 720 antes de Cristo, os assírios, da qual a capital era Nínive, invadem o reino do norte, Israel, e tomam posse daquela região toda. O Jonas, como profeta contemporâneo de Amós, e Amós tinha feito profecias contra os assírios, ele já entende: bom, os assírios vão invadir a nossa terra, vai dominar tudo aqui, e Deus quer que eu vá lá e pregue, e vai que ele se converta. E aí Jonas não estava querendo ir de jeito nenhum. A gente vai dar uma olhadinha um pouquinho sobre isso e o que significa isso. No texto diz, lá no finalzinho do capítulo 4, diz que tinha cerca de 120.000 em Nínive que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Alguns teólogos acreditam que esses 120.000 eram só crianças de 4 anos para baixo, que não sabiam o que era esquerda e o que era direita. Que Nínive teria então cerca de 600.000 pessoas. É um número bem alto, E Jonas foi lá e pregou. Depois de uma controvérsia e de uma turbulência muito grande com Deus, ele foi lá e pregou. Mas nós vamos ver o capítulo 1. Então, tem um contexto aqui, só para vocês terem uma ideia. Ali embaixo, aquele pontinho mais baixo, seria onde é hoje Tel Aviv, onde seria Jope. E aí, o Jonas teria que sair um pouquinho mais acima, porque ele não estava ali, ele estava na terra dele, ele teria que sair um pouquinho mais acima, perto de Nazaré, e seguir para Nínive,
que dava em linha reta ali uns 800 quilômetros mais ou menos. Mas ele resolveu ir para Tarsis. Olha o caminho para Tarsis aqui na Espanha. Ou seja, a fuga dele era uma fuga absolutamente fora de lógica, se nós pensarmos na distância e no preço que significava sair de Tel Aviv ou de Jope para ir para Nínive ou para ir para Tarsis. Era muito mais longe, mas ele estava disposto a fugir da presença do Senhor. Então, as 3 cidades principais que aparecem no texto aqui é Jope ali embaixo, Nínive lá em cima e Tarsis aqui. No texto de 2 Reis, que eu citei, aparece Gat-Hefer, que é a terra de onde era a família, de onde era o pai de Jonas. Bom, esse texto ele é muito utilizado para se falar de missões e de pessoas que fogem do seu chamado, que fogem dos desafios que Deus tem para a sua vida. Mas eu entendo que o desafio, ou melhor, o foco principal desse texto não é esse. Nós vemos muito mais claro, muito mais nítido nesse texto a desobediência de Jonas como servo de Deus. Não uma desobediência ao chamado em si, mas uma desobediência como servo de Deus. Ele desobedece a um mandato de Deus. E mais do que isso, mais nítido do que isso no texto, é a soberania de Deus. Então eu queria compartilhar com vocês essas duas coisas do capítulo 1. Primeiro, a desobediência de Jonas. Jonas, ele resolve fugir da presença do Senhor. A primeira atitude dele, quando ele recebe o chamado, é fugir da presença do Senhor. Ele já sabia que isso não dava certo, porque ele tinha visto desde Adão. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele tentou fazer foi se esconder, foi esconder o que poderia ser vergonha diante do Senhor. Ele tentou, de alguma forma, se esconder. Ele sabia que não ia dar certo, mas ele tentou fugir para bem longe, como nós vimos ali no mapa, né? Percorrendo uma distância muito maior e tendo que pagar a passagem. Não está dando para ver muito bem ali, né? Mas ele teve que pagar a sua própria passagem para percorrer essa distância aí, tentando ficar longe da presença do Senhor. E o interessante é que no versículo 5, se você der uma olhada aí, diz que os marinheiros estavam cheios de medo, apavorados, e cada um clamava ao seu Deus, lançando no mar a sua carga, a carga do navio, para tentar deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente. Todo mundo desesperado, e o Jonas dormia profundamente. O desobediente, o que estava fugindo da presença do Senhor, o que estava se distanciando do propósito de Deus, estava tranquilo. Enquanto todo mundo estava numa turbulência, ele estava tranquilo. A gente vê no versículo de número 9 uma declaração de Jonas. Quando Jonas é questionado: quem você é, de que terra que você é, quem é o seu Deus, o que você faz? Ele faz uma declaração de teologia no versículo 9. Ele diz: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. A declaração teológica de Jonas é muito mais profunda no capítulo 2. O capítulo 2 todinho é uma declaração teológica, mas aqui no versículo 9 ele resume tudo sobre Deus. Ele diz: olha, ele é o Criador, ele fez tudo, fez o céu, fez o mar, fez a terra, ele é Deus. E os homens ficam apavorados e dizem assim: mas o que você fez? Você está fugindo desse Deus? Você está fugindo da presença desse Deus? Nós, cada um, estamos clamando aos nossos deuses aqui, e você está fugindo da presença do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que os judeus declaram. E por fim, eles resolvem então, depois de serem aconselhados pelo próprio Jonas, a lançar Jonas no mar. Mas eles ficaram com medo quando Jonas deu essa sugestão. Eles ficaram com muito medo. Eles falaram: nós vamos lançar um servo de Deus, um profeta de Deus no mar. Isso não deve dar certo. E tentaram remar com a força do seu próprio braço, tentando chegar à praia, mas não conseguia. A tempestade ia aumentando cada vez mais. O versículo 12, o próprio Jonas diz: eu sei que por minha causa me sobreveio esta grande tempestade. É um desobediente que está fugindo da presença do Senhor e que sabe que fazer isso está prejudicando outras pessoas.
consegue dormir tranquilamente. No meio da tempestade, no meio da turbulência, ele ainda consegue dormir tranquilamente. Eu não sei como é que está a sua vida em relação ao que Deus tem te desafiado, mas eu espero que você não esteja na mesma situação que Jonas se encontra aqui nesse capítulo 1. Um homem que cresceu aprendendo sobre Deus, que cresceu aprendendo a entender o que Deus iria fazer. Ele sabia o que Deus iria fazer, mas ele resolveu desobedecer, porque ele pensava diferente de Deus a respeito disso. Então ele resolveu que iria fazer diferente. Mas Deus é soberano, e eu queria ver com você sobre a soberania de Deus, ainda nesse capítulo 1. A primeira coisa é que Deus não suporta pecado. Deus ele não suporta pecado, e por não suportar pecado, ele resolveu cobrar o preço pelos nossos pecados. E aí ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, porque alguém tinha que pagar pelos nossos pecados. Como nós não conseguiríamos, Jesus veio e morreu no nosso lugar. No Antigo Testamento era diferente. Deus tinha escolhido o povo de Israel, se manifestava ao povo de Israel, e a graça dele estava direcionada para o povo de Israel. Mas ele é Deus, então ele faz o que ele quiser, e se ele quiser ter misericórdia de qualquer um outro povo, ele vai ter, como aconteceu nesse episódio com Nínive. Deus, ele era um Deus que não suportava pecado, mandou o profeta pregar contra o pecado dos ninivitas, ele foi lá e o povo se arrependeu. Mas é nítido que Deus não suporta pecado. Está aí no versículo de número 2. Deus fala assim: desconte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Não dá. Pecado e Deus não combina. Quanto mais nós quisermos estar em comunhão com Deus, menos vida de pecado a gente pode ter. Então nós precisamos ser lavados constantemente pelo sangue de Cristo. Porque se a gente tentar de outra forma, vai ser um desespero total. Só Cristo que tem a solução para essa situação da nossa vida, que é a situação do pecado. Se nós tentarmos solucionar de outra forma, com sacrifícios, com vir à escola dominical, com ler a Bíblia toda, com dízimo, oferta, qualquer outra coisa, não vai dar certo. Nós precisamos estar em comunhão íntima com o Senhor, entendendo que essa comunhão só é possível através do sangue derramado na cruz por Cristo. Deus, ele não tolera pecado, mas ele providenciou um meio para que nós pudéssemos estar livres dessa situação. Isso é Jesus Cristo. Outra situação em que nós podemos ver a soberania de Deus aqui no texto é Deus usando a natureza. Veja o versículo de número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus tem domínio sobre os ventos e fez no mar uma grande tempestade. Deus tem domínio sobre as tempestades, e às vezes Ele mesmo manda as tempestades. Às vezes porque nós estamos sendo desobedientes, outras vezes porque outra pessoa está sendo desobediente, outras vezes porque nós, como humanidade, estamos sendo desobedientes em relação ao propósito de Deus para as nossas vidas. E lá no versículo de número 17, Deus, usando a natureza de novo, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Alguns teólogos acreditam que o livro de Jonas não é uma história real, é uma história fictícia apenas para ensinar princípios. Mas Jesus, quando fala de Jonas, ele diz assim: olha, nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. E assim como Jonas esteve, eu vou estar também no ventre da terra. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe, eu estarei no ventre da terra. Ou seja, quem declara que Jonas não é real, porque Jonas não esteve literalmente no ventre da terra, vai ter que declarar que Jesus também não esteve literalmente no ventre da terra. Aliás, Jonas no ventre do peixe, Jesus no ventre da terra. É uma questão de lógica. Jesus falou isso.
Então, é uma história real, que ensina princípios reais, de um Deus que é soberano, e que usa o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Usou o vento, usou a tempestade, usou o mar, usou o peixe. Ele usa o que Ele quer. Os marinheiros que estavam no mar se submeteram à direção de Deus. Veja no versículo de número 6, eles olham para Jonas e dizem assim: invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós. Os marinheiros que estavam acostumados com diversos deuses, porque eles levavam diversas pessoas de diversas nações, cada um acreditava num Deus diferente, ou em vários deuses diferentes, e eles diziam: clama ao teu Deus, talvez Ele tenha misericórdia de nós. Quando eles foram lançar sorte, no versículo de número 7, vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Até sobre a sorte Deus tem domínio. Não é que Deus é a favor de jogo de azar ou de jogo de sorte, não. É que Deus tem domínio sobre qualquer situação, e Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Como a declaração que Jonas fez no versículo 9, Ele é Deus do céu, Deus que fez o mar, Deus que fez a terra. A declaração que os marinheiros fizeram, os marinheiros ficaram possuídos de grande temor, esse versículo de número 10. Clamaram ao Senhor, dizendo: fizeste como te aprouve. Quando, no versículo 14, ele diz isso: quando eles temeram a respeito de ter que jogar Jonas no mar, eles falavam: Deus, tem misericórdia de nós. Clamaram ao Senhor, disseram: faça a tua vontade, então, se é para jogar ele, a gente vai jogar. E lançaram, e a tempestade se apaziguou. Deus manifestando a sua soberania sobre a natureza novamente. E para terminar, eles temeram. Aliás, no versículo de número 16 diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Homens ímpios, por causa de um homem de Deus, que estava fugindo do propósito de Deus, fizeram com que homens ímpios oferecessem sacrifícios ao Senhor e fizessem votos ao Senhor. Eu queria fazer uma reflexão com vocês para uma aplicação. Primeiro, óbvio, não dá para fugir da presença do Senhor. Nós lemos o Salmo 139 no início do culto. Ele diz: para onde nós entraremos a tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor conhece toda a situação em que nós possamos passar. Qualquer lugar em que nós possamos estar escondido ou querer se esconder, o Senhor conhece. Então não dá para fugir da presença do Senhor. Isso provoca temor no nosso coração, porque quando nós pecamos, a tendência nossa é a tendência de Adão, de querer se esconder do Senhor. A tendência nossa é de fugir da presença do Senhor. Mas isso precisa provocar também paz. Ao mesmo tempo que provoca temor, precisa provocar paz. Porque nada pode me tirar da presença do Senhor. Nenhuma circunstância, nenhuma situação, absolutamente nada pode me tirar da presença do Senhor. Não é possível fugir da presença do Senhor. Segundo, não dá para fazer com força do nosso próprio braço. Não dá para fazer a minha vontade quando eu sei qual é a vontade do Senhor, fugindo da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor prevalece. A vontade do Senhor vai ser executada. Eu posso tentar remar contra, eu posso tentar ir contra a direção do Senhor, eu posso tentar bloquear a vontade do Senhor, eu posso tentar fugir da vontade do Senhor, mas a vontade do Senhor prevalece. Às vezes nós tentamos fugir da vontade do Senhor. Muitas vezes nós tentamos remar como esses marinheiros tentaram remar para fugir daquela tempestade. Mas então, o propósito de Deus nas nossas vidas sempre se cumprirá. Isso de novo precisa produzir temor e paz ao nosso coração. Já que não
fazer pela força do meu próprio braço, eu tenho que confiar no Senhor que Ele fará aquilo que não é possível a mim fazer. Eu tenho que confiar que o Senhor fará aquilo que Ele não me capacitou a fazer. Eu tenho que confiar que Deus fará aquilo que Ele me chamou para fazer. Então eu vou apenas me direcionar na direção em que Deus quer me colocar. Eu vou apenas cumprir os propósitos que Deus quer que eu cumpra. Eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. É isso que Deus espera de nós. E a terceira aplicação é que a vontade de Deus sempre é o melhor para as nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que o melhor é aquilo que está no nosso coração. A gente vê muito isso na igreja, nos adolescentes. Adolescente, quando se apaixona, ele tem certeza absoluta, especialmente os meninos, tem certeza absoluta que aquela menina é de Deus para a vida dele, que não existe mais nenhuma na face da terra, é aquela e ponto final. E você vai tentar mostrar algumas outras situações para ele, mas ele diz, não é essa, tenho dúvida. Deus colocou parte no meu coração. Alguns dizem assim, não, Deus falou comigo que é ela. Esse Deus falou, o que eu vou dizer? Né? Aí depois, Deus volta atrás, muda de opinião, sei lá o quê, mas a pessoa não vem mais falar com a gente não, né? Fica quietinho. Muitas vezes, nós somos iguais a adolescentes. Nós queremos a nossa vontade. Às vezes, nós somos iguais crianças. Nós queremos que se faça a nossa vontade, mesmo que a nossa vontade não seja mais possível se fazer. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu espero, queridos, que você olhe para o seu coração e aquiete o seu coração. Talvez Deus esteja engolindo você nesse momento, ou talvez você esteja numa grande tempestade nesse momento. Deus sabe. Deus sabe o que é o melhor. A gente não sabe. A gente não consegue entender. Não dá para entender porque que a Natália, a Martina está passando por esse sofrimento tão grande. Eu não entendo. Você não entende, mas Deus sabe. Eu vou fugir de Deus? Eu vou me apegar mais a Ele? Não dá para entender por que a nossa nação está passando por essa crise política e financeira tão grande. Mas Deus sabe. 60 anos depois, no ano 720 a.C., os assírios foram usados por Deus para invadir a terra do povo de Deus, porque o povo de Deus tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Esses assírios, que o Jonas, que era povo de Deus, não queria entregar para ele, porque vai que eles se converteram. Eles realmente se converteram. Eles realmente se quebrantaram. Deus realmente agiu sobre a vida daqueles irmãos. Agora, a grande questão aqui no capítulo 1 não é Deus agir na tempestade, no vento, no mar, na vida dos marinheiros, na vida do capitão. A grande questão é Deus agir no seu filho. A grande questão é Deus agir na vida do seu escolhido. A grande pergunta de Deus para você hoje, nessa noite, é: você é escolhido do Senhor? Você é chamado do Senhor? Você dá ouvidos àquilo que está na palavra do Senhor? Aquilo que está na palavra do Senhor é importante para você? Você vive aquilo que está na palavra do Senhor, ou você foge? Ou você faz a sua própria vontade? Ou você paga o preço para fugir do projeto do Senhor?
Jonas tentou e quebrou a cara. Eu espero que você não fuja do projeto de Deus. Eu espero que você viva o projeto de Deus inteiramente, em nome de Jesus. Amém? Selfish.